Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, sejam bem-vindos a mais uma aula da série Primeiros Verbos em Russo, onde estamos aprendendo os 100 principais verbos da língua russa, aqueles que você vai ver em todo lugar enquanto estiver aprendendo russo, enquanto estiver falando russo ou então lendo alguma coisa em russo. Essa já é a nossa sexta aula, então eu vou colocar aqui e também na descrição desse vídeo a primeira aula para você começar por lá, tá bom? Então vamos começar aqui. Como sempre, hoje vamos aprender mais 5 verbos. O primeiro deles é o verbo отдыхать, ok? Отдыхать. Ele tem um T aqui no meio, letra T, só que esse T é mudo, então não tem som. Você vai pular esse T, ok? E você vai pronunciar отдыхать, ok? É meio como se esse T tivesse uma função de pausa. Então, ao invés de você pronunciar a letra T por si só, você vai pronunciar uma pausa. E aí fica отдыхать, отдыхать. Fica essa pausa no meio, como se você fosse um gago e não está conseguindo falar direito. E aí você fala отдыхать, ok? Отдыхать. Certo? Mas na hora de escrever tem que ter o T aqui mesmo, ok? Отдыхать. E como vocês perceberam, esse O tem som de A. E отдыхать significa descansar, ok? Então, por exemplo, пора отдыхать. Пора отдыхать. Parar significa estar na hora, ok? Então, é uma palavra só em russo, mas em português traz esse sentido de estar na hora, ou então já é o momento certo de fazer alguma coisa. Пора отдыхать, ok? É só você associar esse parar com tudo isso aqui que está em azul, ok? Пора отдыхать. Mais um exemplo. Доктор сказал, что ты должна отдыхать. Доктор сказал, что ты должна отдыхать. Então, ó, doctor significa médico. Parece muito com o inglês. É a mesma coisa, né? Os russos têm essa mania de pegar palavras em inglês e pronunciar com sotaque em russo. Principalmente a galera mais jovem faz bastante isso. Então, doctor é doctor em inglês, tá? Então, bem parecido aqui para quem sabe inglês. Доктор сказал, o médico. Сказал, disse, что, que, ты, você, должна, deve, отдыхать, descansar. E aqui, ó, tá escrito должна, ou seja, essa frase está sendo dita para uma mulher. Porque aqui temos esse A no final, tá? Então, ó, должна é ela, tá? Então você, no caso aqui, quer dizer ela. Uma moça, uma mulher, uma menina. Ok? Então, ó, доктор сказал, o médico disse, что ты должна, que você deve, отдыхать, descansar. Tá certo? Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui também e vamos ver a conjugação. Então, я отдыхаю, eu descanso. Ты отдыхаешь, você descansa. Он отдыхает, ele descansa. Она отдыхает, ela descansa. Мы отдыхаем, nós descansamos. Вы отдыхаете, que é você descansa, singular. Ou então vocês descansam, plural, mais de uma pessoa. E они отдыхают, eles ou então elas descansam. Como eu falei para vocês nas últimas aulas, isso aqui é tanto eles quanto elas, tá bom? Então, primeiro verbo, já aprendemos. O segundo verbo da aula de hoje é o verbo изучать, que significa estudar. Tem outros verbos também em russo que significam estudar também, ou então aprender, né? São tudo sinônimos, estudar e aprender. Mas nesse caso, vamos aprender o verbo изучать, que é você estudar. Geralmente, nesse caso aqui, né, esse verbo em específico, ele significa estudar, mas ele tem mais aquela nuance de estudar alguma coisa de maneira mais dedicada, mais profunda, pesquisando, aprendendo. Não é simplesmente estudar, é estudar indo de maneira profunda no tema que você está estudando. Então, ó, o primeiro exemplo. Я люблю изучать языки. Я люблю изучать языки. Eu amo estudar línguas. Я люблю significa eu amo ou então eu gosto. Изучать, estudar. Языки, línguas, né? Vocês vão ver também por aí o verbo изучить, tá? Que é a forma perfectiva desse verbo. Eu não sei se eu já falei para vocês nas aulas passadas, mas os verbos em russo, eu falei sim, os verbos em russo têm duas formas. Tem o formato imperfectivo e o perfectivo. Aqui nessas aulas a gente aprende somente o formato imperfectivo e o perfectivo a gente deixa para estudar depois, tá? Aqui é a aula para iniciantes, então a gente começa assim, tá bom? Mas fiquem sabendo que vocês podem ver por aí também
um formato diferente, né? Ao invés de ser com A, vai ser com I aqui, ó, izuchit. E lá no curso, no Fluência Condicional, eu adicionei um módulo novo, completo, abordando esse aspecto dos verbos, né, em russo, NSV, SV, a diferença entre izuchat, izuchit, a diferença entre, por exemplo, aqui, делать, сделать. Em russo tem bastante isso, você deve ter visto por aí. Então, se você vê alguma coisa diferente assim, você não aprendeu errado, tá tudo bem. Acontece que cada verbo tem dois formatos, duas formas. A forma imperfectiva e a perfectiva. Tá bom? Aqui nós não estudamos gramática por enquanto nessas aulas, mas se você tiver interesse em se aprofundar, o link do curso completo tá aí na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Я начал изучать русский язык. Uma frase que você pode usar para falar para as pessoas. Я начал, eu comecei. Изучать, a estudar. Русский язык, a língua russa. Então, русский significa russo. Язык significa língua. Ou seja, a gente pode considerar essa aqui como língua russa. Tá bem? Я начал, eu comecei se você for um homem, tá? Então isso aqui, ó, tá conjugado no masculino. Se você for uma mulher, você tem que colocar um A no final e você vai pronunciar начала, ok? Начала. E esse A ele vai ter som de I, tá? Se você for mulher, nesse caso. Então você fala assim, ó, Я начала изучать русский язык. Eu comecei a estudar a língua russa. E a sílaba tônica vem aqui nesse último A, tá bom? Então você vai falar Я начала, tá bom? Я начала изучать русский язык. Isso aqui é para mulheres, ok? Se você for homem, você fala assim, ó. Я начал. Certo? Agora temos aqui a conjugação. Я изучаю, ты изучаешь, он изучает, она изучает, мы изучаем, вы изучаете e они изучают. E esse I aqui, esse E, na verdade, essa letra aqui, ela vai ter som de I, tá? Então você pronuncia Вы изучаете. Não precisa falar изучаете, que seria o som normal dessa letra, tá? Então é sempre muito importante a gente observar como as coisas são faladas na vida real e não como elas são faladas na teoria. Tá bom? O nosso terceiro verbo da aula de hoje é o verbo читать. Muito comum, muito usado e importante pra gente. Que significa ler. Por exemplo, Я обожаю читать. Ok? Я обожаю читать. Eu adoro ler. Я обожаю significa eu adoro. E isso aqui você não precisa se preocupar porque você pode falar Я обожаю tanto se você for homem quanto mulher. Então isso aí não importa, tá bom? É para os dois. Я обожаю, eu adoro. Читать, ler. Outro exemplo. Этот текст трудно читать. Этот текст трудно читать. Tá bom? Então, este texto é difícil de ler. Этот significa este. Текст parece bastante com português, significa texto. Трудно significa é difícil. Читать, ler. Talvez vocês tenham visto por aí também a palavra сложно. Сложно também significa difícil. E tem duas, como eu falei para vocês, né, tem mais de uma forma de dizer a mesma coisa, então não precisa pensar que você aprendeu errado ou então fica confuso, tá? Apenas aceite o fato de que existe mais de uma forma de dizer a mesma coisa, não só em russo, como em português também, em todas as línguas, tá? Então isso aqui é apenas uma das formas de dizer as coisas. Этот текст, este texto, трудно, é difícil, читать, de ler. E aí a conjugação seria Я читаю, eu leio, ты читаешь, você lê, он читает, она читает, мы читаем, вы читаете e они читают. Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Se precisar, pausa o vídeo aí, dá uma respirada para conseguir digerir todo esse conteúdo. Eu costumo falar para vocês que aqui na aula você entende o conteúdo, você não está aprendendo, aqui você está entendendo. Existe uma diferença entre aprender um conteúdo e estudar um conteúdo. Aqui você está apenas entendendo, está estudando comigo aqui. Mas você vai aprender de fato quando você ir lá no Telegram e baixar o material dessa aula, tá? Porque o material eu coloco lá o PDF no Telegram, no grupo do Telegram, no canal, gratuitamente. É só você ir no link aqui na descrição do vídeo e entra lá no canal. Você baixa o material e você pode estudar com mais calma, você pode colocar esse material no seu Anki para você revisar e não esquecer,
pode anotar no caderno, enfim, você vai estudar para conseguir colocar o conteúdo na sua memória de longo prazo, tá bom? Então, aprendam a diferenciar entre estudar o material, entender o material, que é o que estamos fazendo aqui agora, e aprender o material de fato, colocar na memória e armazenar o conhecimento. O quarto verbo da aula de hoje é o verbo плакать, que significa chorar. Então, плакать, ok? Плакать. Por exemplo, ребенок перестал плакать. Ребенок перестал плакать. Ребенок significa bebê, ok? Ребенок, ребенок é um bebê. Перестал significa parou, перестал, e плакать, chorar. Então, ребенок перестал плакать, o bebê parou de chorar. Outro exemplo aqui, я буду плакать, eu vou chorar. Então, я буду, a gente sabe que significa eu vou, sempre no futuro, я буду, eu vou, плакать, chorar. Tá bom? Então, o verbo плакать, que significa chorar em russo, isso aqui foi bem facinho, coloquei uns exemplos mais simples para facilitar aí para vocês. E aqui temos a conjugação, que eu falei para vocês que não precisa memorizar isso aqui, tá? Aqui é só como um guia mesmo, se caso você precisar, mas a conjugação de fato você aprende enquanto você faz imersão na língua russa, enquanto você usa a língua para ler coisas, para ouvir coisas, enquanto você aprende novos materiais, novas aulas também, tá? Então isso aqui é só um guia de referência mesmo. E aí a conjugação fica я плачу, ты плачешь, он плачет, она плачет, мы плачем, вы плачете e они плачут. Aqui é interessante a gente entrar em detalhes para falar que a pronúncia correta é я плачу. Então a sílaba tônica vai aqui no A. Você pronuncia я плачу. Esse A aqui ó, tem que ser bem grande, tá? A força vai toda nele. Então você vai falar я плачу. Se você falar dessa forma aqui, ó, я плачу, já vai significar outra coisa. Я плачу significa eu vou pagar, tá? Eu vou pagar uma conta. Se refere a dinheiro mesmo, eu vou pagar. Agora, se você falar я плачу, que é o que a gente está querendo aprender aqui, né? Я плачу. Deixa eu só colocar aqui, я плачу. Aí sim significa eu choro, tá bom? Então, olha só. No primeiro caso, я плачу, sílaba tônica no A, я плачу significa eu choro. No segundo caso, я плачу, sílaba tônica no U, significa eu vou pagar, tá? Ou então eu pago. Okay? Aprendam a diferenciar isso aqui, ó, para não falar errado. Apenas uma entonação diferente mudou completamente o sentido da palavra, da frase, tá bom? Então o correto é я плачу, e não я плачу. Agora o nosso quinto verbo da aula de hoje é o verbo носить, que significa vestir, ou então usar uma roupa, por exemplo. Esse verbo ele tem outros significados. Por exemplo, ele tem um significado também de carregar alguma coisa no seu bolso, por exemplo. Mas nesse caso aqui vamos aprender no significado de vestir uma roupa. Então, por exemplo, я не буду носить это платье. Я не буду носить это платье. Я не буду. Eu não vou. Aqui está bem direto ao ponto, né? Я significa eu, не significa não, буду significa vou. Я не буду. Eu não vou. Isso aqui, ó, você pode pronunciar esse último ie, aqui a letra ie, você pronuncia como i, tá? É sempre assim. Então você pode pronunciar я не буду, tá? No dia a dia a gente pronuncia assim. Mas na hora de escrever é assim mesmo. Я не буду носить, носить significa usar, ou então vestir, né? Это платье, este vestido. Então, это significa este, платье significa vestido. Aqui temos o merkznak, que ele dá aquela suavizada e também dá meio que uma pausa aqui no meio, tá? Então você vai pronunciar платье, 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 tá? Платье, платье. Это платье. Outro exemplo. Я не люблю носить одежду других людей. Я не люблю носить одежду других людей. Então, я не люблю significa eu não gosto, ou então eu não amo. Носить, vestir, одежду, roupas, других людей, de outras pessoas.
Aqui tá tudo muito conjugado, né? Não sei se vocês já conseguiram aprender isso aqui nos seus estudos aí da língua russa, né, para quem está estudando sozinho, mas aqui tá tudo muito conjugado, tá? Tem os casos gramaticais, a gente não entra em detalhes aqui na gramática da língua russa, não é o objetivo dessas aulas, mas para quem quiser se aprofundar, isso aqui é ensinado lá no Fluência Incondicional, tá? Que é o meu curso de russo, e como eu sempre falo, o link tá aí na descrição do vídeo para quem quiser aprender mais, tá? Então, я не люблю, eu não gosto, носить одежду, de vestir roupas, других людей, de outras pessoas. Então o verbo носить, que significa vestir. E a conjugação dele fica я ношу, ты носишь, он носит, она носит, мы носим, вы носите e они носят. O material da aula está disponível lá no nosso canal do Telegram. Eu espero vocês na próxima aula e pacá pacá.